Olá, casais, eu sou Eliane do Aldo. Eu sou o Aldo da Eliane. Sejam muito bem-vindos ao canal Casais à Mesa. E chegamos ao final, o último episódio, não menos importante, dessa série que tem sido incrível. Um prazer ter você em nossa companhia, você que tem mandado mensagem, você que tem curtido os nossos vídeos nas redes sociais. E nós vamos falar do último episódio sobre a série Papéis no Casamento, os fundamentos dentro do casamento e a sua importância. Para isso, esse último episódio nós vamos falar de 3 situações onde os papéis realmente se complementam. Não há uma diferença entre o homem e a mulher para que isso seja cumprido, né? Então nós vamos começar entendendo que existem áreas do casamento, da família que não foi confiado a um, mas aos dois. A primeira área que Deus confiou é a de filhos. Nós gostamos de falar muito de filhos, né, Eliane? Sim. A Bíblia diz que os filhos são a herança do Senhor. Então é algo muito importante que Deus confiou ao homem e à mulher, e isso não necessariamente está atrelado somente à mulher, ao homem, muito embora filhos, a mulher ela gera eles dentro do corpo dela, né, do organismo dela, mas é uma missão dos dois, e muitas vezes isso não é compreendido. Então nós queremos falar com vocês de maneira para que nós possamos entender que é uma responsabilidade dos dois, não é só da mãe, não é só do pai, não é, Eliane? É do casal. É uma missão confiada ao casal. Inclusive para quem, Eliane? Inclusive para enteados. Você que passou por um casamento, de repente tem um filho, né, de outro casamento, independente se ele seja pequeno, né, Eliane, já seja adulto, eles, dentro de uma união, eles são preservados e são encontrados como filhos desse casamento. É muito importante ser entendido isso, porque senão pode haver divergências na criação, ou até ser prejudicial ao outro filho, né, dentro dessa relação, né, Eliane? Isso mesmo. Olha só, o pai, dentro da relação dos filhos, ele é responsável por provisão, direção e limites, ou seja, identidade. Já a mulher, a mãe, ela é responsável pelo quê, Eliane? A mãe traz cuidado, sensibilidade e formação emocional. Quando os dois se ausentam, né, quando o pai se ausenta ou a mãe se ausenta, ou vai faltar a firmeza do pai ou o afeto da mãe. E aí nós vamos ter uma série de problemas, porque nós vamos ter filhos com excesso de firmeza ou o excesso de passividade. Por isso que, novamente, nós caímos no equilíbrio. A presença do pai e da mãe no corpo, na alma e no espírito é necessário. O homem interagir com os filhos, a mulher interagir com os filhos, para que isso possa ser completado. Então, dá uma olhada no teu casamento, se hoje isso talvez não esteja desequilibrado. Talvez hoje mais a mãe, né, compra os papéis com os filhos do que o marido, ou talvez até vice-versa. E filhos saudáveis são frutos de pais alinhados. Por isso que nós estamos aqui falando sobre esse tema tão importante. Isso aí. E qual é a segunda área, Eliane, que tem que ser compartilhada? A segunda área é finanças. É uma das áreas onde nós entendemos que os casais são mais afetados. Isso mesmo. Né? Finanças, ninguém gosta de falar que está passando por dificuldade. E por não gostar de falar sobre isso, assumir, eles acabam entrando numa área onde muitas vezes eles ficam em silêncio sobre essa dificuldade. Então nós não vamos falar propriamente sobre a área de finanças, mas o entendimento sobre essa área, tá? Elas não falam somente sobre números, elas falam sobre prioridades, sobre maturidade, sobre o alinhamento do casal. Quando um casal não está unido financeiramente, o que acontece, Eliane? Surgem conflitos, surgem decisões isoladas e surge a desconfiança. Mas quando há unidade, é o contrário. Existe planejamento, existe paz, existe crescimento, não é, Eliane? Isso. O dinheiro ele deve ser usado como um fator de união, deve ser visto como um fator de união, não como separação entre o casal, não como competição. Então, como é que funciona as finanças dentro do casamento? Juntos, em equilíbrio. Não tem o salário da esposa e o ganho do marido, é tudo uma coisa só. E você precisa entender que isso faz parte de um princípio do Senhor. Se a sua mulher não sabe quanto você ganha, se você não sabe quanto a tua esposa ganha, você está fora do princípio. E se você está fora do princípio, como nós dizemos e você tem nos acompanhado, você não tem como reivindicar diante de Deus que aquilo que Ele possa trazer sobre esse casamento algo que Ele não reconhece. Então corrija isso como um fundamento também para o teu casamento. E a terceira área que nós entendemos que tem que ser trabalhado sempre juntos é a questão dos
Problemas. Problemas. Problemas devem ser enfrentados juntos. Quem não passa por problema no casamento, né, Eliane? Exatamente. Mas qual é a diferença entre o casal que reconhece os papéis, que conhece os papéis, que estão de acordo com os princípios? Eles reagem como um casal unido. Já o casal que não está debaixo do princípio, que não acompanha as séries do Casais à Mesa, não é, Eliane? Eles reagem como? Totalmente fora dos princípios do Senhor, né? Ou seja, de forma individual, separados. Casais alinhados, eles sempre vão gerar apoio, ideias, orações e soluções juntos. O problema não pode ser maior do que, Eliane? O problema não pode ser maior que a unidade do casal. Por isso, não tem como nós falarmos que você não vai passar por problemas, porque o próprio Jesus disse, no mundo terei aflições. Ele estava dizendo, tem dia que não vai dar certo, tem dia que não vai dar bom, não é? E isso vai acontecer, mas isso não pode definir como o seu casal, o seu casamento, aliás, ele vai reagir. Nós costumamos dizer aqui que os problemas de fora não podem ser maior do que o amor que existe dentro do teu casamento. Eles não podem ser superiores, mas isso somente irá acontecer se primeiro existir esse equilíbrio, essa cumplicidade. Por isso entenda que quando os problemas chegarem, vocês mais do que nunca precisam se unir. Por quê? Porque nós dizemos assim, que empurrar carro para baixo é muito fácil, o problema é empurrar carro para cima, né? E empurrar carro para cima, ele prova realmente o valor de um casamento. Porque quando está tudo bem é muito fácil, né, Eliane? Sim. A dificuldade é quando nem tudo está bem. Então eu entendo que um problema no casamento ele precisa ser entendido e precisa ser cumprido, né, a partir do casamento em equilíbrio. Lembre-se que papéis organizam e responsabilidades unem. Por isso nós terminamos essa série gratos a Deus, né, por você estar conosco nessa série, entendendo que as duas coisas caminham juntas, os papéis e as responsabilidades, né? Quando essas duas coisas elas caminham juntos, é natural que um casal ele viva algumas coisas, né? Ele vai encontrar o equilíbrio, a família vai encontrar a estabilidade e principalmente Deus vai encontrar um espaço dentro desse casamento. Que você possa cumprir os papéis, entender dentro da fundamentação a necessidade, avaliar se o seu casamento hoje ele está dentro desse equilíbrio, né? E terminamos com Eclesiastes 4, né, Eliane, que diz o quê? Melhor serem dois do que um. Ele está dizendo que o resultado, a recompensa, mesmo em dias ruins, é melhor você passar a dois do que você passar sozinho. Casamentos fortes não são construídos apenas com amor, mas com ordem, responsabilidade e unidade. Por isso nós queremos incentivar você, casal que esteve conosco até agora, para que você possa buscar ajuda, que você possa procurar nas redes sociais, seja pelo direct, seja pelo WhatsApp que está no nosso perfil, não é, Eliane? Sim. Para que nós possamos auxiliar você, não somente sobre papéis, mas em qualquer área que você esteja passando dificuldade no teu casamento. Que Deus possa abençoar o seu lar, que Deus possa te dar capacidade, Ele possa te dar ousadia para colocar em prática isso que nós começamos, com essas poucas falas, mas justamente para que o seu casamento ele seja realmente um lugar, um ambiente onde Deus ele deseja que vocês vivam, que está escrito em João 10:10. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Gratidão pelo seu tempo, gratidão pelo seu empenho, que você possa curtir, compartilhar, comentar tudo aquilo que nós temos produzido, não é, Eliane? Sim. Para que esse conteúdo ele possa chegar a mais pessoas em nome de Jesus. Deus abençoe. Um abraço.